Gente, é um prazer imenso receber cada um de vocês. Eu não conheço Eu estou pessoalmente a sem todos. imagem aqui. Agora sim, Rodolfo, desculpe. Sim, nós, é um privilégio para a gente tê-los todos aqui. A gente pediria, nesse primeiro momento, para vocês deixarem os microfones fechados. 2 recadinhos da editora. O primeiro deles, quem quiser livro autografado, compra pela editora, porque o professor vai autografar e manda entregar na residência de vocês, então eu acho isso muito bacana. Né? Não que a gente seja contra o digital, a gente adora o digital, até pela sustentabilidade, mas a gente ter o livrinho físico também é muito gostoso, né? E o autógrafo no livro físico é melhor. Terá um sorteio com o nosso inteligência artificial, espero, que vai sortear só quem ficar até o final, de 2 livros. Então, não é moeda de troca para vocês ficarem até o final, não, tá, gente? Vocês têm toda a liberdade de voltar aí para as atividades de vocês. Vocês conhecem, provavelmente, o professor melhor do que eu, tá? Pelo grau de intimidade que eu vi dele com vocês, eu percebi que vocês o conhecem, o currículo tem no LinkedIn, mas eu queria só trazer um pouco o lado dele de grande líder e no mundo empresarial, empresas nacionais, empresas multinacionais. E eu queria apostar com vocês que, embora eu conheça há pouco tempo, eu sei uma coisa que talvez nenhum dos 58 pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo, se alguém souber, Natália, você bota minha conta, ganha um livro, se alguém souber dessa história. O professor, quando ele voltou de um MBA lá nos Estados Unidos, ele voltou de Kombi. Tá? Durante 3 meses, ele, de Kombi, ficou circulando pelos Estados Unidos e adquiriu alguns talentos. E um dos talentos que eu acho que ele adquiriu, além de aprender a sobreviver, a correr atrás, etc., ele... quem disse que sabia? Eu vi aí no chat, alguém disse que sabia. Falou antes, e aí o pessoal já está começando a me enrolar. Eu não posso mais fazer piada de loura, então eu não direi que vocês estão me enrolando. Mas, voltando, e ele aprendeu um talento, essa viagem, além de tudo que ele deve ter aprendido de governança, de poder conviver com as pessoas, etc., etc. Tá bom, Aron, eu fiz o que acredito. E ele criou, durante a pandemia, um grupo de cozinheiros. Então, já que o título é latino, ele deve ter desenvolvido o talento dele de cozinha nessa viagem de Kombi. E eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir falar de viagem de Kombi do professor, mas para ouvi-lo um pouco sobre a obra nova dele, Governança, Gestão e Sucessão. E é um expert no assunto. A gente vai dividir o nosso tempinho de um momento dele expondo o livro. Nós já recebemos algumas perguntas e vamos abrir também perguntas para vocês, tá? Então, professor, se puder compartilhar conosco aí o seu conhecimento de uma forma geral, mas principalmente ligado à gestão, e aí eu já peço só para puxar um eixo, que é um eixo que eu acho fundamental, e aí eu trago sempre para o mundo dos conselhos, né? Que é o eixo de competências comportamentais, que você tem um capítulo aqui inteiro sobre isso. Mas a bola é sua, professor. Cris, eu não sou maluco, não. Eu não vou falar de governança aqui, tá doido? Com tanto cobra que tem aí de domínio de governança, eu vou dar a volta aqui, tá? Mas a gente fala um pouquinho aqui. Eu queria começar, talvez, respondendo uma pergunta que me fez. E eu acho que foi meu querido amigo Antônio Carlos Lopes que fez. Qual o meu propósito, né? Qual o que me move? O que me move e talvez que me moveu para escrever esse livro, assim como me moveu para escrever meu livro anterior que eu escrevi
com muito orgulho, em coautoria com a minha filha Luana, que era Gestão de Pessoas no Eco RH. Eu aprendi isso, eu ganhei dos meus pais, né, a vontade de aprender e a vontade de compartilhar conhecimento. E eu acho que à medida que a gente avança na vida, se a gente pode compartilhar conhecimento com outras pessoas, eu acho que a gente deve fazer isso, independentemente se isso traz resultado financeiro ou não traz resultado financeiro. Tá? Pessoas que trabalharam comigo ao longo da minha carreira, que trabalharam comigo como meus subordinados ou liderados nas pessoas, nas empresas pelas quais eu passei, né? Eu nunca liderei empresas, eu liderei pessoas. Tem outros CEOs aqui presentes, né, que sabem disso, né, Heloísa? Então, essa vontade realmente de poder compartilhar, né? Então, isso realmente foi o que me moveu a escrever esses 2 livros. Este livro, a concepção dele nasceu, então, acho que uns 4 anos atrás, e ele foi estruturado de uma maneira legal. Eu, ainda atolado de coisas para fazer aqui no Brasil, eu cheguei para minha esposa, a gente gosta muito de Buenos Aires, né? Nós moramos lá 3 anos, na época áurea do Menem, e eu falei para ela, quer saber de uma coisa? Vamos embora para Buenos Aires, vamos passar uma semana lá, eu vou alugar um hotel, que a gente gosta muito, eu vou alugar uma pequena suíte, e você vai fazer o seguinte, você vai passear pela cidade, você vai visitar as suas amigas, e eu, durante o dia, vou estruturar um livro de governança. E aí eu passei, realmente, durante uma semana, estruturei o livro. E aí ficou estruturado, mais ou menos dentro da estrutura que ele tem hoje. E foi passando o tempo, e aí o ano passado eu resolvi realmente pegar o livro e escrever. No ano passado nós lançamos, junto com a Saint-Paul, a terceira edição do meu livro de gestão de pessoas, que eu tenho muito orgulho de dizer que é um sucesso muito grande, foram quase 10.000 exemplares vendidos, algumas universidades adotando esse livro como livro base de gestão de pessoas, né? E aí eu resolvi escrever esse livro. Agora, por que eu escrevi um livro assim? Eu participo do mundo de governança corporativa praticamente desde a fundação do IBGC. Eu não fui um fundador do IBGC, mas eu entrei lá, devo ter sido um dos primeiros 100 associados do IBGC, que naquela ocasião não se chamava IBGC, se chamava Associação Brasileira de Conselheiros de Administração, ou qualquer coisa assim, né? Depois eu me tornei, inclusive, instrutor nos cursos dos cursos do IBGC, coordenei a elaboração de cadernos. E uma coisa que uma vez me chamou a atenção numa das aulas que eu dei, a gente apresentando o conceito tradicional de governança, né, que é definido no Melhores Práticas do IBGC, que hoje está na 5ª edição, uma pessoa veio para mim e falou, professor, eu não tenho conselho de administração, então eu não posso ter governança. Aquilo me chamou a atenção, né? E eu comecei a pensar nisso aí. Governança não é uma estrutura, governança é uma cultura, governança é alguma coisa que nasce dentro das pessoas e você leva para dentro das pessoas. Ética você não constrói, você nasce com ela. E a base da governança é a ética, e atrás dela vem uma série de outras coisas, né? E aí depois, como eu sempre gostei muito de empresas familiares, fiz vários trabalhos em empresas familiares, muitos casos muito interessantes, que a gente tivesse tempo até daria para contar alguma coisa. Eu fui vendo, né, que principalmente empresas familiares de menor porte, as pessoas queriam entrar pelo mundo da governança, mas falavam, como é que eu faço, né? E aí fui vendo, uma vez um amigo meu do Rio Grande do Sul, um grande amigo que me incentivou muito a fazer aquele curso que eu fiz em Harvard, o OPM, ele tem ainda uma empresa em Pelotas, e ele disse, Bichuete, eu não posso, minha empresa é pequena, eu não posso ter um conselho de administração, o que eu faço? Eu falei, Pedro, monta um conselho consultivo, faz um conselho consultivo, expliquei para ele o que era um conselho consultivo, né? Chama algumas pessoas que você conhece, coloca ao seu redor e faz reuniões periódicas com essas pessoas para te ajudar a pensar na empresa, né?
e eu tinha feito um trabalho também para ele de gestão. E eu vi também, muitas vezes, que a gente fala muito da governança e se esquece dos aspectos de práticas de gestão. E a boa governança, ela não anda sem boas práticas de gestão. E as boas práticas de gestão também não andam sem a boa governança. Então, eu juntei essas duas coisas. Eu falo muito, e nas minhas aulas, ou nas palestras que eu falo, eu ressalto muito o tema das práticas de gestão junto com as boas práticas de governança, né? Então, eu resolvi escrever um livro, quase um beabá, é uma cartilha, é muito, muito elementar, né? Ele tem, por exemplo, um dos capítulos, é o capítulo 2, que eu chamo de Governança para Principiantes. Eu conto a historinha de um jovem universitário que queria ganhar um dinheirinho, gostava de computação, fez um trabalhinho lá para o Aron, né? O Aron chamou ele lá e fez um trabalhinho para o Aron, ganhou um dinheirinho, depois ele foi mais para frente, né? E aí foi procurar o Cristiano lá e ganhou mais dinheiro, se formou e montou uma empresa, né? Aí a empresa dele foi crescendo, ele contratou gente, tinha fornecedor, isso, aquilo, aí precisou de dinheiro para crescer, foi ao banco. Aí o gerente do banco olhou os balancetes dele e falou: sinto muito, Bill, esses números aqui não são confiáveis. Você mesmo está me dizendo que você compra por dentro, compra por fora, eu não posso te emprestar dinheiro, vai procurar um sócio. Aí ele foi procurar um sócio, né, tal e coisa, e o Wilton falou para ele: escuta aqui, Bill, eu também não posso te emprestar dinheiro, né? Eu não confio nos teus números. Aí ele aprendeu o primeiro princípio da governança, a transparência. Aí explica um pouco mais que é a transparência. E aí a historinha vai evoluindo, até ele fazer o IPO, até ele lançar debêntures no mercado mundial, o que ele faz, como é que ele monta o conselho consultivo, como é que passa para o conselho de administração. Então, ele é bastante simples. E na parte de empresas familiares, que é o capítulo que vem ali na frente, a empresa familiar, sua relação com a governança, eu começo falando dos ciclos de vida da empresa familiar. E eu venho acompanhando empresas familiares desde os tempos do saudoso professor Lodge, né, que foi um dos nossos pioneiros no Brasil em estruturação e sucessão de empresas familiares, nosso saudoso colega do IBGC também. Eu tenho ainda livro, tenho apresentações dele, que eu tenho orgulho de ele ter me passado na ocasião, né? E fui juntando esses fatos, contando alguma coisa da base da governança. E eu falo que o livro ele não trata da governança para empresas abertas, para empresas listadas, eu não cuido de aspectos ligados à parte legal da governança, né? E sim desse aspecto prático da governança. E você me mencionou, Cris, que te chamou atenção a parte que eu falo, né, da cultura e comportamento na alta administração. E ali é um capítulo que eu cuido disso, e eu falo: por que falar de cultura e comportamento na alta administração, se nós estamos falando de governança? Porque governança se faz com gente. E gente tem comportamento, gente tem cultura. Tá? Nós vamos encontrar nas organizações conselhos os mais diversos. Nós vamos encontrar nas organizações conselheiros os mais diversos, né? Nós temos, por exemplo, uma das coisas que eu coloco aqui, né, os tipos de conselho, né, que é o passivo, o avalista, o operador e o envolvido, que é o ideal. Todo mundo gostaria de ter um conselho envolvido, só que tem muita empresa que prefere o conselho operador ou passivo, né? O ideal é envolvido. E aí eu falo depois um pouco de perfil do tipos de conselheiros, né? Que você tem os conselheiros contributivos e construtivos, que são parceiros realmente entre si, parceiros da diretoria. Eles orientam, cobram, mas cobram positivamente. Você tem aqueles que são neutros ou apáticos, né? Que estão lá, indiferente, tanto faz ir para cá como ir para lá, vai com o vento. E tem os piores, os destrutivos e desagregadores, que eu divido em 4 tipos. O egocêntrico ou esperto, não experto, esperto.
que acha que ele pode tirar vantagem daquela situação. O exibicionista, aquele que gosta de dar aula para o CEO, né? Chega lá na frente, faz demonstrações, ou o operador ou detalhista, ou então o aspirante a CEO, porque tem muito conselheiro que entra numa organização e o sonho dele é ficar o CEO da empresa, né? E o pior tipo, que é o misto. Gente, eu já vi todos esses tipos aqui em conselhos, tá? Eu já vi todos esses e eu acredito que os meus colegas que aqui estão já viram muitos desses tipos de conselheiros, né? Então, a cultura na organização é a que faz a governança, né? Ela começa do exemplo dos líderes, tanto dos donos como do CEO ou dos líderes de primeiro nível, e ela se impregna na organização. Se a cúpula não dá o exemplo, ou o tipo de exemplo que a cúpula dá, ela vem para baixo. Tá? Governança é gente. Então, tem esses aspectos aqui, o que me levou a escrever o livro. Agora, tem uma particularidade. Quando eu falo de práticas de gestão, eu costumo muito dizer que comunicação não é o que a gente conta, é o que as outras pessoas entendem, não é o que a gente escreve, é o que as outras pessoas leem, né? Então, eu comecei a escrever o livro, eu falei, puxa, será que eu estou comunicando o que eu quero fazer? Será que eu estou comunicando de uma maneira clara, simples, objetiva, aquilo que eu quero transmitir? Eu falei, eu vou testar. E aí eu convidei 5 amigos meus para fazerem me acompanhar ao longo da jornada, analisando cada um dos capítulos. Então, para esses 5 amigos, eu passava cada capítulo, eles iam lendo, aí um falava, Bichoete, essa sentença não está clara, eu não entendi. Outro falava, se você reescrever desse jeito, vai ficar melhor. Ou então alguém fala, pô, Bichoete, você acha que você esqueceu desse aspecto aqui? Porque eu convidei amigos com experiências diferentes. E eles estão aqui hoje. Eu quero e faço questão de citá-los. O primeiro deles, meu caro genro, Carlos Albertotti, né, que me ajudou muito a escrever. Tem um capítulo do livro que é uma verdadeira aula de finanças sobre as crises financeiras que ocorreram no século XXI. É o capítulo 11. A gente analisa em detalhe a crise da Enron e a crise da Lehman Brothers, tá? E aí sim o Carlos me ajudou muito a montar e a explicar de uma maneira muito simples o que foram essas crises, e aí eu pude extrair quais foram as implicações que essas crises trouxeram para a evolução da governança em cada um dos casos, né? Daniel Nilson Silva, meu querido goiano, que me acompanha há vários anos, o Carlos colocou ali, foi um prazer contribuir, Zé. Estou vendo aqui com a Luana. O Daniel me acompanha há vários anos em projetos de consultoria, e o Daniel é muito meticuloso. Ele é tão meticuloso que ele é chato, né? É chato para valer. O Daniel me encheu as picuinhas. No meio do livro, eu falei, eu vou pedir para o Daniel parar de dar palpite aqui, porque ele muda o capítulo inteiro. Mas não, continuei com o Daniel, né? Zé Cristiano Daut, que está aqui embaixo, foi meu cliente anos atrás, e depois, quando eu saí da Associação Congregação Santa Catarina, ele me convidou para ir ajudá-lo a administrar uma empresa que ele tem em Caxias, chamada Antares, e que faz componentes para sistemas de transmissão de potência. Aí eu falei, Cristiano, aqui tem 3 aspectos. Primeiro, eu não entendo nada do setor metal mecânico. Segundo, eu não sei se eu sei ajudar e dirigir uma empresa pequena mais. As 2 últimas que eu dirigi eram gigantes. E terceiro, eu acho que eu sou muito caro para você. Aí ele falou, Zé, a parte do caro deixa para lá que a gente acerta. Vem aqui me ajudar. E aí fomos. E eu digo o seguinte, o Cristiano fez isso com muita coragem, mas com muita coragem o que ele fez. Era uma empresa pequena, estava empacada durante anos, e ele falava, Zé, eu sei fazer os produtos, eu sei fazer isso, mas não estou sabendo fazer a empresa crescer. Então, nós fomos lá, ajudamos o Cristiano a desemperrar a empresa, ela cresceu, ela dobrou de tamanho
nos últimos 3 anos. E, inclusive, durante a pandemia, o ano passado, ela fez um resultado melhor do que os anos anteriores. Então, o Cristiano, que conhece muito bem essa idiosincrasia da empresa familiar, ele foi muito legal na revisão e nas sugestões que ele pôde dar para mim. Outro, um velho amigo, que é um dos meus companheiros no Cocineiros, Milton, que também está por aqui hoje. O Milton é um macaco velho. Milton tem, eu não vou dizer, Milton, que você tem 80 e poucos anos de idade, porque fica chato, mas é ativo até hoje, mas muito ativo, trabalha dia e noite, é um exemplo e conhece muito bem o lado do cooperativismo e outras entidades que tais, porque ele trabalhou muito na área financeira dessas empresas. Então, o Milton ajudou muito. E o meu querido colega e parceiro, Rafael Marques, que é advogado da área societária e corporativa do Machado Nunes Advogados, que é um parceiro nosso, e que me ajudou revisando todas as partes do livro que tinha alguma coisa a ver com algum aspecto legal, muito embora o foco do livro não fosse esse. E em cima de todas essas pessoas que me acompanhou desde o início do livro, o Vanderlei, que foi meu sparring durante todo o processo, me ajudou a escrever vários dos capítulos, e eu agradeço muito ao Vanderlei esse apoio que ele me deu durante o processo todo, né? Então, essas pessoas me ajudaram também a tornar o livro desta forma que eu falei, de comunicação é aquilo que as outras pessoas entendem, não é o que você fala. É isso, Cris. Sensacional, Chat. Realmente, o grau de entendimento do livro é muito grande, né? Que alcança os especialistas, que vários estão aqui presentes, mas ele também foi feito para empresas familiares, são pessoas que ainda não estão familiarizadas com muitos conceitos. E aí, até na ordem dos capítulos, você foi muito vanguardista, porque você colocou como capítulo 6 as características do grande herói da pandemia, que são as pessoas que entendem de pessoas, né? E que na crise anterior, em 2008, o grande herói era o CFO, né? Então a gente você inverteu a ordem dos capítulos, você deu já a prioridade até na construção do livro, que foi anterior a isso, você foi bastante visionário. Muito, muito bacana. E a gente já recebeu algumas perguntas, tá? Aqui no chat eu ainda não vi nada, mas a gente já tinha recebido algumas perguntas. E eu acho que é uma dúvida muito forte, e aí desculpe os especialistas, mas de empresas familiares. Essa dúvida veio do Carlos Veloso, né, que pergunta quais são os indicadores-chave para a empresa identificar o momento de transformar o conselho consultivo em conselho de administração. Eu acho que é um grande passo, e agora a gente vendo tantas empresas buscando processos de IPO, etc. Então, qual seria o momento? Michete, conta para a gente. Eu acho que quando a empresa começa... Primeiro, acho que já foi um grande passo criar o conselho consultivo, né? E isso a gente recomenda muito. Se você não sabe se quer realmente um conselho de administração, forma um conselho consultivo, vai aprender a conviver com outras pessoas que não são da família, né? Então, quando a empresa começa a se desenvolver mais aceleradamente e encontra novos desafios, às vezes os donos não se sentem confortáveis em tomar decisão sozinho. E muitas vezes é a segunda ou terceira geração que pressiona os fundadores para que eles possam trazer gente que os ajude a tomar decisão. Porque os riscos começam a crescer e as pessoas começam a ter receio de tomar esses riscos numa decisão isolada, né? Então, o papel das gerações que seguem, ele é muito importante nesse processo, tá? Eu vivenciei algumas situações em que o processo de governança ele se acelerou quando as novas gerações colocaram pressão na geração dos fundadores para que isso fosse feito. Então, eu acho que não existe bem um indicador, né? Existem, eu diria, indicador-chave não existe.
Indicadores podem existir, que são esses aspectos, né, do aumento da complexidade, o aumento dos riscos e a pessoa tendo de compartilhar decisões com outras pessoas. E a pressão que a geração seguinte faz para que os geradores da empresa, os fundadores da empresa possam evoluir nesse sentido. Espero, Carlos, que eu tenha respondido a tua pergunta. O que mais, Cris, que você tem? Cris, você está sem som. Cris, você está sem som. É a frase mais dita em época de pandemia, desculpem. Que tem avião passando, então eu poupo os ouvidos de vocês. O Reinaldo Krugner, ele perguntou se, em função da grande quantidade de empresas familiares no Brasil, que eventualmente ainda não praticam uma política de governança de forma sistêmica, qual seria a melhor forma e estratégia de chegar até elas e convencê-las dessa relevância? Ô, Reinaldo, se os consultores descobrirem esse caminho, eu vou te dizer, vai ser uma mina de ouro. Mas eu acho que você implementa a governança corporativa quando você quer fazer isso, né? Quando se cria consciência, cultura para isso. E muitos desses processos levam anos, é um aprendizado. Hoje existem várias organizações que se dedicam a estimular as empresas familiares a desenvolver governança corporativa. O IBGC, no início, não tinha nada voltado a isso, mas nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, o IBGC mesmo começou a se desenvolver muito e muitas empresas familiares descendentes passam a participar dessas reuniões do IBGC, né? Mas pensando mais objetivamente, eu acho que se a gente olha no Brasil, os sindicatos, as federações, cooperativas, mas a grande maioria das empresas que compõem essas entidades são familiares. Está aqui o Cristiano é diretor da Abimac, né? E pode confirmar isso. E eu fiz vários trabalhos para outras entidades também dessa natureza. Se essas entidades se conscientizassem de que os associados delas pudessem ter muito melhor resultados, adotando boas práticas de governança e boas práticas de gestão, este seria, no meu ponto de vista, um dos maiores estímulos que poderia haver para a melhoria da prática de governança nas empresas familiares, governança e gestão. Eu nunca separo governança de gestão, tá? É um excelente gancho para uma pergunta que chegou aqui para a gente, do Ricardo Vilarim, quer dizer, como fazer a transição nos dois sentidos, tanto de conselheiro para consultor, consultor para conselheiro, e a gente tem visto em alguns casos conselheiros que também são consultores simultaneamente. O que você acha disso e como é que essas transações são possíveis? São possíveis. Você não nasce conselheiro, né? Você ganha uma certa experiência na vida e se transforma conselheiro. O caminho mais normal é quando ele é um executivo, ele evolui e depois ele se transforma num conselheiro. Passar de executivo para conselheiro, às vezes, é muito difícil, porque se você não perde o executivo, o cacuete de dar ordem e querer ver as coisas do seu jeito, você vai tropeçar nos teus colegas e vai tropeçar nos sócios da empresa, né? Agora, de consultor para conselheiro, depende de que tipo de consultor é. Se é um consultor de gestão com bastante experiência, talvez seja um processo mais ou menos natural. E eu diria o seguinte, primeiro passo, vai fazer o curso de governança do IBGC, tá? Aquele curso completo, de 64 horas. Você vai ver muita coisa que você já viu na vida, mas você vai começar a entender a linguagem, entender o que é um conselheiro. Vai conversar, vai conhecer outros conselheiros e trocar ideias com esses conselheiros. Vai ver o que o conselheiro faz. Porque muita gente que quer ser conselheiro não sabe qual é o papel do conselheiro. E é preciso entender o papel do conselheiro. Você não pode só querer ser conselheiro. Você tem de entender o que é ser conselheiro
para poder ser um conselheiro que agrega valor a uma empresa, né? Agora, se você evoluiu de executivo para conselheiro e como ganhou experiência na consultoria, como conselheiro, você quer vir a ser consultor, também é um passo normal, entender o que o consultor faz. O consultor não dá ordem, o consultor ele dá orientação para o seu cliente, né? Eu acho que eu tive a felicidade na minha vida de aprender muito bem e separar muito bem os dois papéis. Eu transito muito bem no campo da consultoria e transito muito bem no campo do executivo. Se eu sou consultor, eu sou consultor. Eu sei o que é ser consultor. Se eu sou executivo, eu sou executivo. E se eu sou conselheiro, eu sou conselheiro. Tá? Eu hoje sou membro do conselho de uma organização de grande porte aqui em São Paulo e sou presidente do conselho de uma das grandes instituições universitárias do país. São experiências que você acumula um pouco do que você fez na vida para poder exercer esses papéis. Então, de consultor para conselheiro, olha, gente, vai fazer o curso do IBGC primeiro, tá? Com devido respeito, Natália, pela Saint-Paul, tá? Eu sei que a Saint-Paul tem um curso maravilhoso de conselheiro, então, só para Saint-Paul não ficar bravo, se for mulher, vai fazer o curso da Saint-Paul, porque tem um curso dedicado para mulheres. A Heloísa, que está aqui, que foi CEO de uma grande multinacional farmacêutica, e quando eu dei uma aula lá, eu convidei a Heloísa para fazer um depoimento lá sobre o papel da mulher, né, na executiva, na empresa e tudo. Ali tem uma particularidade só. No IBGC, a grande maioria dos participantes dos cursos são homens, né? E o homem fica quieto, não pergunta muito. Gente, vai dar aula para mulher, vai. Dá para 30, 40 mulheres. Elas vão ver como você falar. Então, é isso. Olha, Michete, tem muita mulher indo para o IBGC, sim, inclusive encaminhadas por mim, tá? Não só são propostas muito distintas, mas principalmente pela certificação, que eu acho que é muito importante. Nós somos grandes incentivadores da certificação do IBGC e a gente tem efetivamente, tem turmas agora fazendo cursinho para certificação. Então, vocês vão ver que vai aumentar muito o número de mulheres certificadas pelo IBGC. Já que você fez o gancho da mulher, e você falou uma característica muito forte da mulher executiva, e aí, Heloísa, por favor, me corrija se eu estiver dizendo alguma bobagem, as mulheres, de uma forma muito hands-on quando são executivas, muito. E são hands-on de uma maneira muito profunda, e elas não deixam de fazer o que elas faziam no começo da carreira, elas vão acumulando as funções. Eu me lembro, no começo, na Austin, eu escolhi o cardápio da ceia de Natal, que eu continuei escolhendo até sendo vice-presidente. Eu fazia tudo que eu fazia como VP, mas também aquilo que era lá do comecinho da carreira. E quando ela vai se transformar em conselheira, você acha que a mulher, nos conselhos que você participou, as mulheres tinham mais dificuldade de ser nose in e hands out do que os homens, ou mais ou menos? Essa pergunta é minha, tá? Não boto na boca de ninguém, não. Eu já vi os dois casos, Cris. Eu não tenho um número extensivo de casos para dizer que a tendência é esta ou é aquela, tá? O que eu acho que é fundamental é que a mulher, quando senta num conselho, ela tem que se conscientizar de que não é o fato dela ser mulher ou ser homem que vai fazer diferença no conselho. É o fato dela trazer o conhecimento dela. E tem uma coisa, a mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. A minha esposa, que está aqui, a Regina, ela me acompanha, foi minha conselheira a minha vida inteira. Ela não fez uma faculdade de administração, ela não fez uma faculdade de psicologia, ela fez letras, inglês. Quando eu conheci a Regina, ela era professora de inglês, tá? E fazia uma pós-graduação em teoria literária.
quando eu tive uma empresa de consultoria nos anos 90, que foi expressiva, eu tive lá mais de 30 consultores, e ela foi a minha diretora financeira da empresa. E qualquer movimento que eu fizesse na minha vida, eu me consultava com ela, porque muitas vezes ela me falava coisas que eu às vezes não escutava, e depois eu dizia, ela tem razão. E não é porque ela conhecia o mundo de negócios, não, é porque a mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. Eu detesto sentar numa mesa de negociação, por exemplo, e do outro lado ter uma mulher. Quando tem homem, eu consigo planejar a reunião e conduzir a reunião do jeito que eu planejei, do jeito que eu aprendi em Harvard com o Uri, teoria em técnicas de negociação. Se do outro lado tem uma mulher, esquece o que você fez de planejamento e começa a pensar tudo de novo. Então, é muito interessante você ter esse mix, tá? Mas eu não tenho essa tão grande experiência para te dizer se o comportamento que eu vi foi esse ou aquele. Olha, o sorriso no rosto da Heloísa, de quem está aquecendo com o que você está dizendo, foi absolutamente sensacional. Tá? Pegando o gancho, o Henrique Nardini. Henrique, você está aí presente. Se você quiser fazer a sua pergunta pessoalmente, eu acho que é simpático. É só abrir o microfone e não dar o mesmo furo que eu, tá? Tá ok, Cris. Bom, primeiramente saudar todos os participantes, em especial ao autor, né, conhecido aí de alguns projetos junto ao IBGC também. E a pergunta que eu gostaria de endereçar, Bichet, é o seguinte: nesse livro, se possível um spoiler, né? Você trata dessa ordem do dia chamada ESG, ou a gente pode esperar esse tema para um terceiro livro? Não, eu tenho nos capítulos, o último capítulo do livro, né, que é sobre o papel do conselho e do líder pós-Covid-19, eu levanto que alguns aspectos que têm de estar na pauta do executivo e do conselho, e entre eles o ESG. Tá? O ESG não pode faltar da pauta. Eu não entro em detalhe sobre o ESG, mas eu levanto em 2 ou 3 pontos do livro a necessidade de o Conselho se dedicar cada vez mais a temas voltados a environmental, social e governance. Tá? Então, isso sim tem de estar na pauta do Conselho, mas eu não tenho um capítulo específico sobre isso. Agradeço a colocação. Nardini, vai ser o próximo, hein? Já tá. É spoiler mesmo. O José Cristiano, você gostaria de fazer a sua pergunta pessoalmente? Abre o microfone, por gentileza. Não, prazer. Boa noite. Olá, Bichet. Olá, pessoal. Bichet, deixa eu falar para todo mundo, nós convivemos muito na época em que o escândalo da Lava Jato estava sendo conversamos muito sobre a questão de governança naquele momento. E eu queria fazer uma pergunta para o Bichet, porque essa situação ainda joga uma sombra sobre como se faz governança, né? Mas mais nesse momento a gente tem uma dificuldade muito de polarização muito grande, uma dificuldade das pessoas se integrarem nessa novidade, uma dificuldade de diálogo, que a gente vê muitas vezes uma dificuldade de conversar, de se criar consenso. E como fica a questão da governança nessa época da polarização? Como é que se incentiva a governança nessa crise, no meio dessa crise de diálogo e até uma crise ética que a gente tem vivido nos últimos anos? Cristiano, eu acho que nós temos uma crise, como você falou, mais do que diálogo, né? Uma crise de ética que vem de cima para baixo, né? Então, eu não quero entrar aqui no mérito de falar do exemplo que eventualmente tivemos a nível de governo no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, né?
Eu acho que o setor empresarial ele tem de, sim, ajudar a estimular o desenvolvimento da governança nas entidades que sejam governamentais ou mistas, né, nas empresas, por exemplo, de economia mista, que tem o governo e as empresas privadas, mas, fora disso, é um empenho que as próprias empresas têm de fazer no âmbito empresarial, para estabelecer uma boa governança, um bom relacionamento, um bom diálogo a nível empresarial, que é o empenho muito grande que o IBGC faz, que outras organizações que ensinam governança fazem, tá? Muito embora também haja empenhos voltados a entidades, empresas estatais. O IBGC tem um grupo que cuida de empresas estatais, tá? Então, é um empenho que a própria sociedade tem de fazer nesse sentido, né? Eu morei no México 2 anos, e eu, sem querer desmerecer absolutamente nada, é um dos países onde eu vi o maior nível de corrupção por onde eu passei no mundo, que desce a nível das empresas, né? Direto no nível das empresas. O Brasil não tem tanto disso, existe, mas não tem tanto. Então, se a gente fizer esse empenho a nível das empresas, criando essa consciência a nível das empresas, eu acho que é um passo muito grande para a gente ter uma sociedade mais voltada para práticas de ética e com base nos bons princípios da governança, né? Não sei se isso responde à tua pergunta, Cristiano. Ótimo, obrigado, Buschfetti. Eu acho que o exemplo é tudo, né? Integridade. O exemplo vem de aí. cima. O exemplo é tudo, a integridade. Muito bom, obrigado. Você está muda. Cris, você está muda. Um privilégio ter gente... Agora não, já entrei. Faldini, era justamente para você que eu ia perguntar se você quer fazer a tua pergunta pessoalmente. Não brinca não. Faldini não pode fazer pergunta, não, pô. Não, é um privilégio tê-lo aqui com a gente. É muito melhor vocês ouvirem o Faldini do que a mim, né? Então, manda chumbo. Prazer estar aqui, parabéns, grande Buschfetti. Regina, meu carinhoso beijo, parabéns por teu marido que você tem. Estou com saudades de poder desfrutar dos grandes jantares que você prepara. E, enfim... O próximo eu estou me inscrevendo na lista também. Já estou me convidando. Cara de carioca, carioca, cara de pau no circuito, vai nisso. Né? Já estou me inscrevendo. Estou esperando a vacina. Estou aqui na minha toca desde março. Mas, enfim... a minha pergunta é que você que foi já um executivo de grande sucesso, e agora está mais na área de conselhos, eu pergunto a você, de vez em quando não te dá uma nostalgia, assim, a vontade de pegar no manche de novo? Não tem dúvida, Faldini, mas não tem a menor pergunta para a Regina aí quantas vezes isso ocorre. E às vezes ocorre ainda, né, de você estar num determinado projeto e receber um convite para assumir uma posição de CEO, no mínimo, plenamente, né, ou de uma posição assim. Sabe, Faldini, uma grande diferença entre, digamos, o consultor e o executivo, ou o conselheiro e o executivo. Como consultor, você pode trazer grandes ideias, você pode trazer influências para o seu cliente, você pode servir como um coach, como um mentor naquele processo, mas você não executa, né? Como executivo, você tem a oportunidade de criar tudo isso, executar. Então, você gera a criança, você vê a criança em gestação, você vê a criança crescer. E se você tem esse espírito que nós temos, você consegue levar para dentro da empresa aquela cultura que você quer. Por exemplo, como eu defendo sempre, né? Gente é valor, gente não é despesa. Quando o Cristiano me convidou para atuar com ele lá na Antares,
eu falei, puxa, como é que eu vou fazer, né? Eu tinha acabado de ser superintendente, CEO de uma das maiores organizações de saúde do Brasil. Tinha quase 20 mil colaboradores e tinha um faturamento de 2 bilhões de reais por ano. Tinha acabado de deixar a Compass durante 5 anos na América Latina, que nós fizemos ela crescer de 400 milhões para 1 bilhão e 400 milhões de dólares. E lá estava a Antares com 40 pessoas. Nós fomos lá com o Cristiano, arregaçando a manga. O Cristiano falou, toca a área comercial. E eu virei novamente diretor de desenvolvimento de negócio, virei novamente um diretor comercial, né? E me diverti muito. E eu me lembro, o Vitor, meu filho, né, que está aqui entre nós, eu comentei isso com a família, né? O Vitor disse para mim, pá, nos últimos anos você só se envolveu com grandes empresas, grandes dores de cabeça, você acordava de noite, você tinha isso e aquilo. Ele falou, pá, volta às origens. O Cristiano, pelo que você diz, ele é muito legal de trabalhar com ele. Volta às origens e vai se divertir trabalhando. E aí eu lembrei do que Confúcio disse, né? Encontre o lugar para trabalhar que você ame e não terá de trabalhar. E eu amei trabalhar com você, Cristiano, e Suzana, que eu sei que está aqui, Nério está aqui também, foi nosso colega lá. Tá? Então é isso. Realmente, dá vontade, viu, Faldini? Mas é que eu falo, né? Você não pode ser isso a vida inteira. Então, você tem de migrar para o outro lado. Olha, tem gente comentando, Bichette, que você continua sendo CEO mesmo, tá? Que você está atuando como CEO. Eu estou só lendo aqui, não, eu sou só mensageira, não matem. Falando em mensageira... Foi a Heloísa que falou isso aí, pô. O pior é que nem foi, mas a Heloísa vai te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu adoro. Heloísa, você pode abrir o seu microfone, por gentileza? Oi, boa noite a todos, boa noite, Bichuete. Na verdade, eu chamo Bichuete de mestre. Deixa eu contar, né? Quando ele falou que eu dei risada, Bichuete foi meu coach e foi quem me preparou para depois assumir posição de CEO em 2 empresas e acompanhou minha carreira, né, liderando essas empresas. E o ano passado foi quem também me orientou, né, e me ajudou a fazer a transição do mundo corporativo, que eu cheguei ao momento que eu falei, eu acho que eu não quero mais mundo corporativo, eu quero agora fazer algo diferente e seguir para a parte de conselho, né? E uma das questões que a gente sempre fica em dúvida é que tipo de análise a gente deve fazer para decidir aceitar um convite de ser conselheiro ou não de uma empresa. Como é que você faz essa análise, Bichuete? Elô, eu acho que tem 2 aspectos dessa análise, né? Primeiro, você dá uma olhada geral na empresa, o setor que a empresa atua, qual é o tipo de cultura que essa empresa tem, e entender se você vai se sentir bem nesse ambiente. Porque se você não se sentir bem nesse ambiente, esquece, não vai ser conselheiro, não. Pode pagar o que for, não vai valer a pena. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Essa cultura serve, essa cultura faz parte dos meus princípios, né? Se isso for, aí você analisa a empresa. Não vá só atrás daquilo que alguém te fala. Analisa profundamente a empresa. Eu tenho uma parte no livro que eu falo disso aí. Analise os resultados da empresa, analise as contingências que ela possa ter, principalmente cada vez mais, contingências trabalhistas. Porque quando você assume o papel de conselheiro, o teu patrimônio está envolvido nisso aí também. Tá? Você tem de cuidar disso. Ver se a empresa está numa solução de solubilidade, né? Se tem uma boa gestão, e se você, nesse sentido, pode contribuir para que a empresa se desenvolva mais com tudo aquilo que você aprendeu na vida. Então, você tem aquele aspecto, digamos assim, mais voltado à cultura e comportamento e aquele aspecto mais factual que você tem de olhar. E você sabe muito bem disso porque teu marido e eu passamos por uma experiência nada boa participando do conselho de uma empresa lá atrás, tá? E o Leonardo Viegas, que está aqui, também foi conselheiro dela. E sabe qual foi um dos erros que nós fizemos? Pelo menos eu, sabendo que o Leonardo tinha passado por aquela empresa 3 ou 4 anos, eu sabia, tá?
mas eu me encantei com o convite que o Vitor fez para mim. E eu não fui perguntar para o Leonardo o que ele podia me dizer daquela empresa. Então, vai conversar com alguém também que possa conhecer a empresa, né? Agora, eu queria pedir para o seu filho, para o Denis, te fazer uma pergunta. Eu não fugi do vídeo de vergonha, não. Ele fugiu porque tem alguém dando aula perto, é só isso, tá? Então, o bom de dividir um escritório doméstico com a esposa é que eu divido o escritório doméstico com a esposa. O ruim de dividir o escritório doméstico com a esposa é que é um escritório de 2 professores universitários. Então, às vezes coincide da gente estar dando aula junto e por isso que eu tenho que sair para falar, né? Eu peguei o gancho, depois eu volto para o vídeo para escutar a resposta. Eu peguei o gancho um pouco da pergunta do Cristiano. Então, no meio da pergunta do Cristiano, ele comenta sobre uma crise ética. E eu lembro de uma situação que eu vivo hoje, que na verdade não é uma crise de ética, é uma crise de excesso de ética. Eu explico. Eu sou professor de uma universidade pública federal, eu sou professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e a gente vive um momento que todos têm que ser agradados. Então, especialmente, existem ordens até na esfera federal que todos têm que ser contemplados e todos têm que ser agradados. E isso gera uma dificuldade a ponto de alguém apresentar uma aula e você fala assim, eu não gostei desse ponto, vou te levar para o conselho de ética, para o comitê de ética, etc. Né? Tudo tem que ser igual e tal. Então, a pergunta é, como é que você vê, ou se é possível dizer, a governança entre empresas privadas e empresas públicas? Né? Se existe diferença, se é que existe, e como navegar nessas diferenças, se elas existem. Existe, sim, uma diferença muito grande. Tá? As empresas privadas, elas geralmente têm um dono ou vários donos, ou se é mais comum nos Estados Unidos, ela é pulverizada, mas, no mínimo, ela tem de investidores privados que elegem membros do conselho de administração que passam a dirigir, a orientar a empresa. Tá? Então, existe muito mais controle e menos ingerência interna, se bem que ingerência externa, se bem que ingerência externa vai haver sempre em qualquer lugar, mas ela é limitada. A empresa pública, a entidade pública, ela sofre uma influência política muito grande. Tá? É gigantesca a influência política. Grande parte de empresas públicas, não vou me referir diretamente à organização onde você está, mas muitas empresas públicas, elas são dirigidas por políticos ou por alguém indicado por político. Acho que nós tivemos um exemplo gritante esta semana passada no Brasil. Tá? Não vou entrar no mérito aqui. Mas a empresa pública, existe muito clima de favoritismos na empresa pública. Não é bem favoritismo, mas de indicação de pessoas, diretores ou dirigentes por acordos políticos. Você tem algumas empresas públicas, mas talvez sejam uma minoria, onde isso ocorre com menos intensidade. Eu tive a oportunidade na minha vida de fazer consultoria para várias empresas públicas, tá? E vivenciei muito tipo de coisa. Empresas onde governador interferia diretamente, um deputado circulava livremente pela empresa, e isso realmente dificulta a implantação não só de um bom modelo de governança na empresa pública, mas ele se reflete diretamente nos processos de gestão e acabam indo aonde você está dizendo. Como é que funciona isso? Honestamente, eu não saberia te dizer. Assim, eu acho que vai de caso para caso, estudando as características de cada uma dessas empresas para saber que caminho que ela pode seguir.
Então, tem esse aspecto. Tem uma diferença e muito grande. Eu não sei se algum dos meus colegas do IBGC, que atua nesse setor, gostaria de fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Pedro, você atuou muito nesse setor, tanto como auditor durante vários anos e agora como diretor-geral, CEO do IBGC. Você quer fazer algum comentário? Bichueta, eu acho que você cobriu muito bem. A gente tem, eu acho que grupamentos, né? Eu acho que você tem a governança da entidade pública chamada governo, que tem todo um modus operandi, uma forma de atuar, e você tem empresas de governo. Então, aqui no plano de ensino, em empresas de governo, a gente já... Em empresas de governo, você tem empresas que vão para o mercado e tem todo um conjunto aí de regramentos inclusive amparados aí com agências de governo que monitoram, e aí dali para baixo você tem um grupo de empresas que são de governo, que deveriam estar aplicando a governança do modo que a gente conhece, do modo que você está trazendo aqui no seu livro, mas que estão fora do radar e infelizmente acontece o que o Denis comentou e você brilhantemente comentou da questão da interferência política, né? Mas essa é uma jornada, né? Até eu acho que a gente tem que convidar todos aqui, né, para refletir como brasileiros, né? Por isso que a gente fala que a gente gostaria, né, no IBGC, que a governança corporativa levasse a uma sociedade melhor, né? Ou seja, tem uma faixa da governança que tudo aquilo que a gente prega não chega. E que na iniciativa privada, e aí eu ligo com o seu livro e te parabenizo para parar de falar, porque tem uma massa grande de empresas que estão também para baixo desse radar de não ser empresas públicas complexas, que querem se aproximar da governança. Aí já é uma via ao contrário. E que bom ter aí o seu livro para apoiá-los, né? Então, aí eu tenho muito mais esperança, Bichuete. Obrigado. De vocês vai ser no dia 10 de julho. Eu vou completar só com uma frase, e eu acho que eu gostei da fala do Pedro esse também. Esse convite é um convite absolutamente indispensável. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, está me parecendo congelado. Sim. Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Sim, mas tinha alguém falando, Cris, eu não sei quem. O Denis estava complementando alguma coisa. O Denis estava complementando. É porque deu uma congelada para mim. Obrigada. Tá. Não, eu só ia complementar, e aí eu volto para o meu assento aqui no mudo. Talvez eu reformularia ainda mais não só a diferença de governança, mas a diferença de como navegar na meritocracia de uma empresa privada ou pública, que tem muito disso que você falou, né, pai? Eu favoreço esse, favoreço aquele, não porque ele é bom ou não é, mas porque ele é amigo ou não é. Mas isso eu te pego sábado à noite e a gente conversa. Tá bom. Ele tem o nivelamento, que é uma coisa... Contanto que não role uma DR entre vocês, Denis, tudo bem. Nesse gancho, houve uma pergunta de alguém não identificado, tá, como Galaxy S16, ou alguma coisa do gênero, sobre governança se aprende. Congelou, Cris. Enquanto a Cris descongela, eu tenho aqui uma pergunta. Aprende ou se constrói, e aí, como a gente já está chegando perto do final, eu queria deixar ainda espaço para mais uma perguntinha da Elisângela. Congelou tudo, Cris. Ninguém entendeu nada que você falou. Congelou tudo. Agora está funcionando ou não? Agora está. Bom, não, eu só comentei que teve uma pergunta que eu queria formular antes da gente pegar uma saideira com a Elisângela, que foi de alguém de um celular e não identificado, sobre governança, muito no gancho do que o Pedro trouxe desse convite que ele fez, né, que governança se aprende ou se constrói. O Brasil tem falta de governança? Se você conseguir responder isso de uma forma sucinta, seria maravilhoso, né? E o Aron está se divertindo lá, né? Governança, como é que é? Governança se constrói, se aprende
ou se constrói? E se Agora, o Brasil tem falta de governança ou não? Eu acho que primeiro você aprende a governança. Tá? Se você não aprende, você não vai poder construir. E essa construção, parodiando aqui meu querido amigo Leonardo Viegas, essa construção não é um projeto, ela é uma jornada. A construção de uma modelagem de governança, ela leva tempo. Ela nasce do desejo das pessoas de fazer isso e vai evoluindo ao longo do tempo. Você não faz isso de um dia para o outro. O projeto é uma coisa, você pode até desenhar como um projeto. Não adianta desenhar boas e belas estruturas de governança, bons regimentos internos, bons estatutos, isso não é governança. Governança é a atitude das pessoas, e a atitude vai construindo, você vai aprendendo e construindo ao longo do tempo. E se falta governança no Brasil, eu me arrisco a dizer que sim. Nós gostaríamos de ver muito mais bons princípios de governança implementados em todos os níveis, dos níveis governamentais aos níveis privados, passando por entidades associativas, entidades de classe. Eu tenho um capítulo no livro que eu abordo filantrópicas, confessionais, associativas e cooperativas, porque elas têm muita similaridade entre si, e principalmente filantrópicas e confessionais têm muita coisa a ver com empresa familiar, com uma grande diferença. A empresa familiar, às vezes, tem 2, 3, 4, 5 sócios ou irmãos. Nas confessionais, você tem uma centena de irmãos, e a briga por poder é imensa, né? Isso dificulta a governança nessas entidades. Então, falta sim, e nós temos muito que caminhar na governança. Agora, se a gente olha lá para trás, quando o IBGC foi criado, a gente avançou uma barbaridade nesse período, mas ainda tem muito que avançar. Obrigada pela sua transparência. E, Elisângela, se você puder fazer a última perguntinha. Então, boa noite a todos os alunos do Bisfete, parabéns aí pelo seu trabalho. Bom, a minha pergunta é de alguém que está no processo de transição para a carreira de conselheiro. Então, você falou bastante, né, dessa transição da execução para o conselho. E eu que estou nesse início de processo, a gente ouve muito. Para você sentar numa cadeira de conselho, você tem que saber qual cadeira você senta. Você é de finanças? Como eu sou CFO, a gente pensa, meu caminho é finanças. Mas tem várias cadeiras ali, né, especializações. Então, a minha dúvida, o conselheiro, ele é um especialista ou ele é um generalista? Qual é o perfil mais esperado? Porque ouve-se muito. Essa é a cadeira de estratégia, essa é a cadeira de finanças ou sustentabilidade, mas, afinal, ele é especialista ou generalista? Depende da situação da empresa e daquilo que é o perfil dos demais membros do conselho, tá? Você pode ter uma organização num determinado estágio de vida que o grande desafio dela é traçar novas estratégias. Então, é bom trazer para dentro de casa um conselheiro que tenha grande experiência em estratégia e, de preferência, conheça um pouco ou bastante daquele setor dessa organização. Esse conselheiro poderá ser, por exemplo, o coordenador de um comitê de estratégia. Tá? Você pode ter, numa outra situação, numa empresa que está num processo de crescimento, quer fazer um IPO, quer fazer coisas, lançar debêntures, coisas assim, o atual conselho tem uma carência de pessoas com grande conhecimento financeiro. Então, nesse momento, você pode trazer, ou deve trazer, alguém que tem esse conhecimento para ajudar a empresa nesse processo de transição. O mais comum, talvez, seja ele ser mais generalista para poder ajudar a empresa como um todo. Mas os próprios num processo de constituição de um conselho, de escolha de novos conselheiros, os próprios conselheiros ou os controladores devem traçar o perfil daquele conselheiro que você quer, tá? Para você poder saber trazer alguém que venha realmente contribuir com o desenvolvimento da organização naquele momento. Então, não é que é melhor ser especialista ou melhor ser generalista.
Eu acho que os dois são valiosos e depende da situação que tem na empresa. Se você é muito concentrado em finanças, aprenda um pouco do resto, porque você vai sentar numa reunião de conselho e não vai ver só números. Você vai ver gente, você vai ver estratégia, você vai ver risco, você vai ver ESG, você vai ver outras coisas, tá? Então, é importante você ter uma visão lateral, tá? Enxergue como o Pelé, que diziam que ele tinha visão de 180 graus e por isso é que ele não perdia uma bola, né? Foca no gol, mas enxergue para os lados. Ô, Cris, eu queria fazer uma observação aqui. Tem várias perguntas, inclusive tem aqui que chegaram antes e várias no chat. Eu me comprometo com as pessoas que mandaram pergunta a responder para cada uma delas, dar uma resposta para cada uma das pessoas que mandaram pergunta e nós não conseguimos responder aqui. Eu só queria fazer uma coisa, porque a pessoa enviou a pergunta antecipadamente, que é o Reinaldo, que ele pergunta, dado a grande quantidade de empresas familiares no Brasil que eventualmente ainda não praticam políticas de governança de forma sistêmica, qual seria a melhor forma e estratégia de chegar até elas e convencê-las? Ah, não, isso nós já falamos, é outra. Tá, do Genival. Estamos no maior pico de casos de sucessão familiar atualmente no Brasil? Ô, Genival, não sei se nós estamos no maior pico ou se o tema se torna cada vez mais evidente para as empresas familiares devido à quantidade de entidades, além do IBGC, da Sampol, da Fundação Dom Cabral, da Getúlio Vargas e outras, que estimulam empresas familiares a pensar nisso. E as novas gerações pensando nisso também, tá? E existem outras entidades que também se congregam empresas familiares e estimulam isso. Então, eu não diria que tem um pico, talvez uma maior consciência, sim. Então, eu me comprometo com aqueles que mandaram pergunta e não receberam a resposta, de mandar um e-mail, exceto para você, Alberto, que você trabalha comigo, você já sabe a resposta que eu vou dar. Perfeito. Nós vamos encaminhar todas as Cris, tem duas crises e está criando eco. Não, eu estou, porque como um estava caindo, eu estou no meu backup aqui, é só para ter certeza que eu seguro até o final. Nós passamos toda... Cris? Passaremos todas as perguntas para você, Bisuete, e com os e-mails, então todo mundo vai ser respondido. Houve um sorteio e eu vou pedir para a Natália dizer quem foi sorteado, por gentileza. Vamos lá, pessoal, a gente fez um sorteio aqui, então, se porventura alguém não estiver online, a gente sorteia novamente o número. Bom, temos duas mulheres, então a primeira é a Michele Alves. A Michele está online, puder dar um... oi, Michele. Ai, felicidade, Bisuete, meu grande mestre. Minha colega no Machado Nunes. Uma torcida aqui para que fosse eu. Então, Michele, a gente tem o seu e-mail, a gente vai entrar em contato depois só para fazer a logística, enviar o livro autografado para você. Ok. Então, parabéns. E a outra? Bom, e a outra, deixa eu pegar aqui, é a Giovana Locatelli. Acho que não está online, não. Então, vamos novamente aqui. Então, sorteio outra rapidinho para a gente não perder tempo, Nath, por favor. Número 32, Berenice. Isso está viciado, hein? Só mulher. Pois é, né? Acho que queremos mais mulheres envolvidas com governança. Bom, vamos novamente, 34. Juliano. Opa. Olá, Juliano. Bom, a gente manda depois para você, Juliano. Não está. Acho que ele não está online. Tá, não. Deixa eu fazer novamente. Sorteia rápido alguém. Número 8, Fábio de Souza. Fábio de Souza. Tá, Fábio tá. Pronto. Show. Está de câmera Fábio. Fechado, mas está então, aqui. Mostra a cara, Fábio. Eu não vou fazer dedicatória se você não ver a cara. Fábio. Bom,
vamos fazendo aqui o fechamento, professor. O compromisso é de... Eu gosto sempre de liberar o pessoal para gerar PIB, porque os meus eventos são mais cedo. Hoje a gente libera para vocês compartilharem os momentos com as suas famílias. E, Pedro, aquele vinhozinho especial que a gente gosta de tomar sempre. O Fábio está em 2 lives, vai perder o livro, mas tudo bem. Voltando, o privilégio de ter cada um de vocês aqui conosco. Puxa, só pessoas de altíssimo nível, foi muito bom, aprendemos bastante. E aí que eu gostaria de pedir para o Brichette dar uma despedida, fechar com chave de ouro a mensagem que você quer deixar para todos. Olha só, Leonardo levantando o livro, etc. E, mestre, depois você vai receber também todos os elogios que estão rolando no chat, no bate-papo, que são imensos, e é um privilégio ter passado essa horinha e 15 com vocês. Posso fazer um comentário? É o Renato Pode. Nunes. Lógico. Eu estou com a câmera fechada porque eu tô no carro também e tá escuro. Então, além de endossar todos os elogios, né, e reconhecimentos, tem mais um que ele está nos ajudando muito lá no escritório. Eu acho que deve ser um dos maiores desafios da vida dele, porque advogado é um dos bichos mais complicados que tem, né? Ele está nos ajudando a desembaraçar um monte de problemas, organizar melhor as decisões e mais uma série de coisas. Que bom. Eu, antes de fazer uma despedida de vocês, eu queria deixar... Engasguei, peraí. Deixar um abraço para minha irmã que está nos assistindo aqui lá de Ribeirão Preto, a Maria Odete. Aqui embaixo, Maria Odete, aqui embaixo. E, gente, para mim é um privilégio estar compartilhando essas ideias com vocês. Conheço grande parte das pessoas que estão aqui, muitos de vocês são meus colegas do IBGC, eu tenho muito orgulho de participar, de ser parte dessa comunidade do IBGC. Eu faço parte de 2 comunidades de governança. Eu faço parte também da comunidade de ACI, que a KPMG montou e onde só participam conselheiros, com eventos aqui no Brasil, algumas jornadas internacionais, as jornadas internacionais que o IBGC faz também. E são grupos de troca de ideias, de troca de conhecimento muito, muito expressivos. Eu tenho muito orgulho de participar disso. Conheço várias pessoas que estão aqui. A Heloísa fez uma menção aí, é uma das coisas que realmente a gente tem prazer de fazer, poder ajudar algumas pessoas aí. E a todos que estão aqui comigo hoje, que eu não vou mencionar o nome, porque o nome de vocês está aí na tela, muito obrigado por estarem aqui. E eu realmente espero, meus colegas de governança e outras pessoas que estão aqui, que esse meu livro possa trazer aí uma luz para as pessoas que queiram conhecer governança e que têm uma necessidade de conhecer ela desde a base, né? Então, é isso que eu queria dizer e, novamente, agradeço aí todo o apoio que eu tenho da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, das minhas noras e do meu genro. E um abraço a todos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado e que a governança seja propagada com essa simplicidade sua, mestre.